Olá, queridos. É uma alegria poder estar hoje compartilhando com vocês um pouco mais da palavra de Deus, principalmente em tempos tão difíceis, onde naturalmente fazemos mais reflexões. Uma das coisas que tem me chamado muito a atenção é o silêncio. Você já reparou que aquele burburinho das escolas, que são bem normais, com um grande volume de crianças, está silenciado hoje? O trânsito, onde normalmente é irritante aquele barulho de buzina, estressante, gente freando, está silenciado. Os bares, os shoppings, as festas, todo aquele movimento que gera muito ruído também está silenciado. A França, a cidade mais visitada do mundo, está hoje com as ruas vazias e em silêncio. Nova York, que dizem que é a cidade que não dorme, hoje certamente está dormindo porque os grandes espetáculos foram silenciados. É um momento de fato histórico, onde em todos os cantos da terra existem menos ruídos, e isso nos faz refletir um pouco. Nos faz pensar, talvez, que temos sido cada vez mais seduzidos a pensar para fora, a olhar para fora, a viver de uma forma estereotipada, a editar não somente as nossas fotos, mas talvez editar as nossas vidas, a se preocupar muito com a aparência do lado de fora, a aparência externa, e fazer julgamentos a partir do que nós estamos vendo com esses olhos externos e não com o olho do coração. E hoje eu gostaria de refletir junto com você um pouco mais sobre isso, a importância de silenciar a nossa alma, o nosso coração, de silenciar a nossa mente e buscar o Mestre, buscar aqui dentro, centralizar Ele no nosso coração e aperfeiçoar o nosso ouvido para escutar o Senhor. Para pensar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de ler com você uma porção da palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, capítulo 16, e vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim: Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O que é muito marcante para mim nesse texto é que a forma como esse servo de Saul olhava para Davi, que é a forma que também muitas outras pessoas olhavam para Davi, era a mesma forma como Deus olhava para Davi e como nós também olhamos, né? Um homem que era eloquente, era bom com as palavras, era valente, cuidava de ovelhas, ele era um homem voltado para a batalha, mas um homem também voltado para a poesia. Me chama a atenção essa coerência, esse alinhamento de como Davi se via, como as pessoas o viam e como Deus o via. Para que essas questões estejam alinhadas, essas visões estejam alinhadas, eu acredito que existe um grande segredo, e era um dos grandes segredos de Davi. Ele sabia aproveitar o momento de silêncio, não simplesmente por estar em silêncio, mas ele buscava um silêncio e um lugar secreto para estar com Deus. Porque uma pessoa que escreve poesias como ele, como os lindos salmos que nós lemos, eu imagino que dificilmente pode escrever facilmente em lugares com muitos ruídos. Então Davi aproveitava o silêncio, fazia poesias para Deus, estava com Deus, adorava Deus, tocava a harpa, expressava o coração do Pai e também ouvia o Pai.
Então, em tempos como esse, eu acredito que Deus tem nos despertado, nos desafiado a buscar esse silêncio, a aproveitar esse silêncio, a levar a nossa alma a esse lugar secreto, para estar mais com o Pai, um tempo de qualidade, para ouvir de fato a voz de Deus, porque nós estamos sempre bombardeados com muitos ruídos. E às vezes nós estamos aqui, né, no momento de isolamento, lá fora os ruídos diminuíram, mas talvez dentro do nosso coração ainda existam muitos ruídos, ainda existe muito barulho. E nós precisamos buscar um lugar secreto na nossa alma para estar com o Pai, estar com o Mestre, fazer poesias para Ele, adorá-lo, seja com harpa ou com a nossa voz, adorar ao Senhor e Deus do universo. Isso é essencial para que nós tenhamos esse alinhamento de sermos vistos, né, com um testemunho maravilhoso como Davi era visto aqui nesse texto, e era a mesma maneira que Deus olhava para ele e as pessoas reconheciam que o Senhor era com ele, assim como está escrito no texto. Então, Davi, quando ele estava com as ovelhas, não simplesmente nos pastos verdejantes, que a Bíblia diz, né, que ele mesmo escreveu em Salmos, mas no capítulo 17 fala que ele também estava no deserto com as ovelhas. Então, independente dos ambientes que ele estava, ele encontrava tempo para estar a sós com Deus. E nós vimos aqui que ele saiu desse contexto para cuidar de ovelhas, e ele precisou estar com Saul em vários momentos para acalmá-lo naquela angústia interior, naquela agitação de Saul. Então ele ia até o palácio, acalmava, né, a Saul, e depois ele conseguia voltar para um lugar secreto e adorar a Deus e buscar a Deus. Não porque cuidar de ovelhas seja sempre fácil e tranquilo, né? Porque ele teve que lutar com leão, lutar com urso, ele tinha que defender as ovelhas, tinha que mudar de local de acordo com a estação do ano, mas isso não impedia que ele estivesse num lugar retirado, na alma dele, buscando o nosso Mestre. Isso tem faltado para nós, silenciar o nosso coração e aguçar os nossos ouvidos, nos preocuparmos muito mais do que Deus quer falar conosco antes mesmo do que nós queremos fazer. Porque às vezes o nosso querer agir, o nosso querer realizar tarefas, fazer coisas, não é o mais importante do que ele estar com o Mestre e ouvir claramente a direção dele pelo que vamos fazer. Porque às vezes estamos no meio de muitas coisas acontecendo, né? com muitas informações, como estamos no momento, e às vezes nos perdemos para ouvir aquela voz suave, que é a voz do nosso Pai. Então Davi era aquele homem que podia ter a caneta em uma mão para fazer a poesia para Deus e ter uma funda ou uma espada em outra mão. Era como se fosse um homem bucólico, mas também um homem urbano. Então nós não podemos perder essa noção, essa importância de sermos soldados de Cristo, estarmos com a espada na mão para batalhar, mas sabermos voltar para um lugar secreto e também sermos um poeta, um adorador, aquele servo que sabe estar em silêncio e ouvir o seu Senhor. Isso é possível e Deus espera isso de nós. Então, hoje nós estamos em tempo de isolamento, né? Não porque escolhemos, fomos obrigados por causa de um vírus, por causa das orientações governamentais, mas para estarmos em silêncio diante de Deus, para buscarmos um momento também de isolamento de tantos ruídos e estarmos diante de Deus, nós não somos obrigados a fazer isso. Mas talvez Deus permita, ou Ele provoque situações, ou Ele permita situações onde nós sentimos essa necessidade de nos achegarmos mais a Ele. Talvez Deus permita isso para que possamos ser mais atraídos para o silêncio com Ele, para silenciar o nosso coração e buscarmos a presença dEle. Então sejamos esse servo, né, como Davi, de ter essa sensibilidade de um poeta e um adorador que dedilha a harpa, e também sermos esse grande guerreiro, né? Esse que batalha, esse valente que vai lá e peleja em oração, que age, mas antes de agir,
é muito importante ouvir a voz do Mestre. Que não esqueçamos disso, que não esqueçamos de que a nossa alma precisa de um lugar secreto, perto do nosso Pai, para ouvirmos a sua voz com clareza e então agirmos, seguirmos, falarmos, abençoarmos e lutarmos. Que Deus abençoe você e que essa palavra seja útil para o seu coração.